A estimativa sobre o número de pessoas com diabetes no Brasil é de aproximadamente 20 milhões, equivalente a 10% da população brasileira. E o Brasil ele ocupa o sexto lugar no mundo entre os países com mais pessoas com diabetes no geral. Sabendo que 5 a 10% dos indivíduos com pré-diabetes progridem para diabetes todos os anos, o controle dessa epidemia crescente de diabetes só será possível com foco no controle da prevenção direcionado ao pré-diabetes e à sua progressão. E é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. No nosso podcast Endocrinamente. Eu sou Daniela Muniz, endocrinologista. Eu sou Evelyn Ferrari, endocrinologista. E esse é o podcast Endocrinamente. Aqui vamos falar sobre saúde, doença e desmistificar os principais mitos da endocrinologia. Pré-diabetes, muito mais do que só um exame alterado. É isso que a gente quer trazer para a conscientização hoje aqui, né, Dani? Você recebe muito paciente que chega no consultório com pré-diabetes? Eu recebo muito paciente e geralmente é aquela história do, eu tenho um pré-diabetes, mas há muitos anos e nunca evoluiu, nunca virou uma doença de verdade. E esse paciente está 5, às vezes 10 anos com esse diagnóstico, sem um tratamento adequado. Muitas vezes sem fazer as intervenções e mudanças de estilo de vida que são realmente necessárias. Talvez, Dani, a gente precisa realmente conscientizar de que não é só esse exame alterado, mas vamos começar então falando como que a gente classifica o pré-diabetes. A gente vai falar um pouquinho de números aqui para vocês. Isso. Primeiramente, quais são aquelas pessoas que têm o fator de risco para desenvolver o pré-diabetes? Nas últimas diretrizes, nos últimos anos, tem tentado englobar cada vez um número maior de pessoas, né? Então, hoje a gente já coloca como um screening universal para todos os indivíduos acima de 35 anos e aqueles abaixo de 35, se tiver algum fator de risco para o desenvolvimento de diabetes. Como, por exemplo, história de diabetes gestacional, obesidade. História familiar, entra. Então, a gente vai fazer esse rastreio geralmente com a dosagem da glicemia de jejum, o paciente ficando ali 8 horas de jejum e também com a hemoglobina glicada. Eu acho importante a gente falar aqui dessa questão do jejum, que muita gente tem dúvida. Exato. Então, o jejum que não respeita essas 8 horas é ruim e jejum muito prolongado também. Então, a gente tem mecanismos no corpo para ficar muito tempo em jejum. Então, acima de 12 horas de jejum, já começa o que a gente chama... Pode falsear o exame. Começa o que a gente chama de neoglicogênese. Então, nosso corpo começa a produzir glicose para dar energia para todas as células, essa glicemia pode vir um pouquinho aumentada. Perfeito. Então, gente, 8 horas de jejum, vamos colher uma glicose nesses pacientes de risco, né, com fatores de risco, e a gente vai fazer também a dosagem da hemoglobina glicada, que é onde a gente avalia a média da glicose dos últimos 3 meses. Esse exame também é coletado nesse momento do jejum. E os valores é onde nós consideramos que o paciente está nessa faixa de hiperglicemia de glicose intermediária, que não é diabetes, mas também não é uma glicose normal, é uma glicose de jejum de 100 até 125, lembrando que 126 já é o diabetes, e uma hemoglobina glicada ali de 5,7 a 6,4. 6,5 para frente já é o diabetes. E além desses 2 exames, nós temos alguns outros, né, Evelyn? Exames de extrema importância, porque lembrando que falando do diabetes tipo 2 e do pré-diabetes, a primeira alteração não é na glicemia de jejum. Perfeito. Então, temos também o teste oral de tolerância à glicose. A gente teve... uma mudança recente, porque esse teste, as gravidinhas... Quem já engravidou já conhecer, porque a gente faz esse... Adora. Nossa, não quero nem lembrar. A gente faz esse rastreio na mulher do diabetes gestacional, na mulher lá pela 24ª, 26ª semana. Inclusive, é um tema que a gente tem que trazer aqui, né? É verdade, diabetes gestacional. Onde a gente administra para o paciente uma sobrecarga de glicose, 75 gramas, e a gente colhe a glicemia
em jejum e 2 horas depois. E o que mudou é que para rastreio de pré-diabetes, que é essa glicose intermediária, é que a gente consegue fazer mais diagnóstico com 1 hora apenas, não sendo mais necessário o paciente ficar 2 horas. Então, isso é uma classificação nova. Então, alguns laboratórios já se atualizaram. Quando a gente pede o teste de tolerância à glicose com 2 horas, alguns laboratórios já fazem com 1 hora, porque para rastreio de pré-diabetes, esse exame ele é mais sensível, a gente consegue diagnosticar mais pessoas. E esse valor, você lembra qual que era o valor? 155 a 208 com 1 hora, tá? Então, aí, se você tomou a glicose ali com 1 hora, se tiver nesse valor, a gente chama de pré-diabetes. E com 2 horas, entre 140 a 200. A 200. Então, lembrando que alguns pacientes, muitas vezes, têm ali um pré-diabetes com uma glicada de 5,7, 5,8, uma glicosezinha ali de 100 e pouquinho, mas o ideal que a gente vê nas diretrizes é que a gente tenha, em algum momento, a oportunidade de submeter o paciente ao teste de tolerância, né? Justamente por esses motivos. Até para excluir a possibilidade de um diabetes. Do diabetes. Né? E eu acho importante a gente falar que por mais que a gente tenha essa faixa, os pacientes, o risco de progressão para diabetes tipo 2 é diferente de acordo com a faixa. O que eu quero dizer, se o paciente tem uma glicada de 5,7, é muito diferente de um paciente ter uma glicada de 6,3, 6,4. Sim. Então, a gente faz o teste. Então, se você teve uma glicemia de jejum alterada, se você fez tem uma glicada alterada, você tem que ficar um pouco mais atento, conversar com o seu médico, especialmente se essa glicada ali tá subindo. Tá subindo e tá muito mais próximo, passou de 6 e tá muito mais próximo ali de 6,5 do que próximo do 5,7. Então, é bem heterogêneo isso aí. Então, nós falamos aqui bastante de números, né? Mas o pré-diabetes, Dani, ele não é só essa escala numérica, né? Por muito tempo acreditou que o pré-diabetes fosse uma pré-doença. Exato. E hoje a gente sabe que é uma doença. É uma doença mais leve que o diabetes, mas é uma doença que, se não for tratada, teremos complicações. Até você trouxe um dado bem interessante, né, Evelyn? Do estudo de 2020. Exatamente. E foi a partir dele que começou a realmente mudar essa coisa de chamar de pré-doença. Inclusive, essa coisa de pré-diabetes, acho que tinha que ter um outro nome, eu né? também acho. Eu não gosto desse pré-diabetes. Porque parece realmente que é uma pré-doença e a gente fica, não, eu não tô diabético, é só pré, é só uma glicosezinha, né? Então, teve um estudo em 2020 que é uma meta-análise que incluiu 129 estudos com mais de 10 milhões de indivíduos. E aí, nesse estudo, mostrou justamente a comparação de pessoas com pré-diabetes versus pessoas normais, o quanto o pré-diabetes ele estava associado a complicações. Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu só rever aqui, mas para vocês terem uma ideia, esses pacientes com pré-diabetes, eles tinham um aumento de mortalidade de 13%. Só o fato de você ter pré-diabetes, você tem um risco aumentado de morrer por qualquer causa em 13%. Então, não é só uma condição pré, então já é uma doença instalada ali. E para vocês terem uma ideia, também, um outro dado importante, esse paciente tem 15% de chance de ter doença coronariana, 14% de chance de ter um AVC. Então, o paciente ele tem um aumento das doenças cardiovasculares, um risco aumentado, né, Dani? E, além disso, os pacientes com pré-diabetes têm as mesmas complicações crônicas que os indivíduos com diabetes. Então, eles também possuem o risco de nefropatia, de retinopatia Neuropatia. E de neuropatia diabética. Eu tive no consultório um paciente jovem que ele era pré-diabético, tinha obesidade, ele queixava muito de formigamento nas pernas. Fizemos um rastreio, investigação, foi para o neurologista e ele tinha uma neuropatia pelo pré-diabetes. Mas a gente vê mesmo, porque apesar de ser uma doença mais leve,
São indivíduos que estão com essa alteração glicêmica há 10 anos. Há muito tempo. Há muito tempo. E para a gente ter alteração, para a gente ter a complicação, o tempo ele é bem importante. E é por isso a importância dessa conscientização, da gente falar disso, da gente rastrear mais. E quando diagnosticar, não levar só como Um pré, né? Porque não é essa pré-doença. Dani, você acha que é interessante a gente falar um pouquinho? Porque às vezes, tá, mas a pessoa quer saber, tá, como que esse pré-diabetes surgiu? Da onde isso vem? Como que é? A gente, sem falar muito de fisiologia, sem falar muito de medicina, assim, mas como que tudo começa? Falando que o pré-diabetes e o diabetes é uma entidade só, a gente tem que lembrar que o surgimento ocorre pelas mesmas alterações. E são alterações múltiplas, diferente de doenças monogênicas, aqui a gente está. É uma combinação de fatores que vai culminar nessa doença. Então, fatores que levam à resistência insulínica, alterações renais, diminuindo a excreção urinária de glicose, alterações nos hormônios intestinais, nos hormônios do tecido adiposo, alterações no sistema nervoso. Então, são alterações múltiplas que vão culminar nessas patologias. E muitas vezes o mais conhecido é aquele ganho central de gordura, né, na região abdominal, ali no fígado, em pessoas predispostas, né? Porque não é todo mundo que vai ganhar peso. Por isso que a história familiar tem tanta importância, né? Então, aí, geralmente começa ali, o paciente começa a ganhar essa gordurinha ali, começa a gerar resistência insulínica. E aí, gente, por que eu tô falando disso? Por que eu acho importante falar disso, Dani? Porque quando a glicose começa a alterar, na verdade, esse adoecimento metabólico já veio antes. É a ponta do iceberg. Todas as alterações, elas já iniciaram. E a glicose já é um ponto onde aquele equilíbrio já sai. Já se quebrou, né? Já se quebrou. Então, quando a gente vai falar... então, acho que isso vai ficando mais claro para quem está escutando, que o pré-diabetes, ele é essa oportunidade para o paciente mudar. Sim. E aí vem o nosso papel na consulta e também dos colegas médicos que estão nos escutando, que eu não tinha essa visão na faculdade e também não tinha essa visão quando fiz a residência de endócrino. Isso mudou com esse estudo ali em 2020. Então, é uma coisa assim, de 4, 5 anos para cá. Então, se você tem a oportunidade de atender um paciente, né? Os nossos colegas pegou um paciente, quantos eu não escuto que tiveram seus exames vistos por médicos? Sim, muitos. E falar, só um pré-diabetes. É só um pré-diabetes. Doutora, é só pré. Então, vamos parar de falar disso e falar assim, bom, olha, aqui você tem uma oportunidade de você tentar melhorar, existe tratamento, existe algumas condutas. Então, a gente direcionar esse paciente para um acompanhamento olhando para essa glicose e como a gente falou, esse paciente com pré-diabetes, ele tem um risco aumentado de ter as doenças cardiovasculares, então a gente vai abordar os outros fatores de risco cardiovasculares. Os outros fatores metabólicos, né? Exato. A hipertensão, a dislipidemia, o aumento de circunferência abdominal. Então, que é isso que a gente chama de síndrome metabólica, né, Dani? A gente tem que explicar. Então, quando a gente fala aqui, vocês vão ouvir muito a gente falar nesse podcast, síndrome metabólica. Gente, o que é isso? Então, o aumento da circunferência abdominal no homem, 102, mais que 102, na mulher, mais que 88, somado a 2 fatores, que é hipertensão, alteração glicêmica, que pode ser uma glicemia de jejum alterada ou realmente um diagnóstico. O pré-diabetes entra, não precisa ter o diabetes. Níveis de HDL baixo, que é o colesterol bom, aumento do triglicerídeo, que reflete toda essa síndrome metabólica. Então, se esse paciente tem essa síndrome metabólica, então eu tenho a glicose, mas eu tenho também o triglicerídeo alterado, eu tenho hipertensão, eu estou acima do peso, é um paciente de muito risco para ter esses eventos. Então, é isso que a gente quer que vocês entendam. E se você, colega médico, também está diante de um paciente desse, é muito importante orientar e direcionar. Porque, vamos falar um pouquinho de tratamento? Então, vamos lá. Como que você trata o pré-diabetes, sabendo que não é uma pré-doença? Porque às vezes a pessoa tá falando, já entendi, tô pré-diabética, e agora? Bora lá tratar. Eu quero saber o que eu preciso fazer.
Na endócrino, a gente vai falar muito de individualização, né? Porque tem muita diferença também da idade com qual o paciente desenvolveu esse pré-diabetes. Lembrando que se o paciente, a gente fez o rastreio, ele está com pré-diabetes, veja meu raciocínio, Dani, se ele tem pré-diabetes e ele é muito jovem, ele tem mais tempo de desenvolver o diabetes. E mais tempo que vai ficar com aquela doença leve se ele não for tratado. E essa questão do tempo é importante, né? Que é aquele dado estatístico traz pra gente, que é 5 a 10% de progressão por ano. Por ano, se não houver a intervenção. Então, a gente tem que ter um olhar. Tô com um paciente com pré-diabetes, qual que é a idade dele? Há mais ou menos quanto tempo isso ali começou? Então, a forma como a gente trata o pré-diabetes num idoso é diferente se a gente pega num jovem. Em qual sentido? Eu vou ser mais intensivo se eu peguei um pré-diabetes num jovem. Então, a gente vai realmente em ambos alertar, tratar, mas no paciente jovem a gente acaba sendo mais intensivo, digamos Intensivo. assim. É importante levar em consideração também os fatores de risco associados, fatores de risco e os fatores da síndrome metabólica. Então, aquele indivíduo com obesidade, a gente vai enxergar de uma outra forma que os indivíduos com pré-diabetes que não têm obesidade. Que existe isso Que também. existe isso também. Aquela mulher que teve um diabetes gestacional e está com pré-diabetes agora, a gente vai enxergar de uma outra forma. Ela tem muita chance de desenvolver progredir para o diabetes. tipo 2. Então, mas assim, a gente não vai conseguir dar uma receita de bolo, porque às vezes a pessoa tá, mas, gente, é muito importante passar por consulta, porque a gente vai Mas eu avaliar. acho que uma receita de bolo a gente consegue dar. Qual, Dani? Da mudança intensiva do estilo de vida, que isso vale para todo mundo. Perder peso, se você tem obesidade, né? A gente consegue realmente falar. E veja bem, falaremos muito sobre reversão. Não usaremos aqui a palavra cura, porque, como é uma doença crônica, se o paciente volta a fazer aquilo que levou ele a adoecer, a doença ela vai doença voltar. volta. Então, a chance com esse tratamento, a chance de reversão. E uma vez que eu conseguir instituir as mudanças, eu preciso continuar. Então, perda de peso naquele paciente que Tem sobrepeso, obesidade. E aí, para a reversão do pré-diabetes, a gente chega ali 5, 7%. Não é uma perda tão grande, mas isso, veja bem, individualizaremos. Sim. Né? Olharemos outras comorbidades. Aqui estamos falando apenas de um dado, né, Dani? É também importante a questão alimentar, se possível, um acompanhamento nutricional conjunto para tentar melhorar a qualidade desses alimentos, pensando em índice glicêmico, pensando em horário dessa alimentação. Porque existe muito mito. Eu acho que isso seria um tema só. Teríamos que trazer um profissional da área da nutrição, mas se dariam episódios e episódios falando só sobre isso, porque eu acho que existe muito mito em relação à alimentação e o controle glicêmico, digamos assim. Mas se a pessoa descobriu, acho que, como você falou, vamos dar uma receitinha de bolo, se a pessoa descobriu, ela precisa realmente eliminar o açúcar da vida dela. Né? Deixar. E qual açúcar? O açúcar adicionado no cafezinho. Olha, isso aí é campeão. O que é o Sabe campeão? por quê? Porque o cafezinho é todo dia e às vezes mais de uma vez por dia. Olha, e é no consultório, é no ambulatório da faculdade. Isso aí é o hábito que o brasileiro tá ali, é o cafezinho com açúcar de todo dia. Então, primeira coisa, gente, vamos tentar tirar esse açúcar. Pelo menos o que é de todo dia, O que é de todo né? Se tem dia? vontade de comer um doce de vez em quando, não tem problema nenhum. Agora, o todo dia, aqueles 80% que a gente fala que tem que ser de uma alimentação saudável, isso vai impactar numa progressão
ou numa melhora desse controle glicêmico. E falamos também de bebidas açucaradas, principalmente as industrializadas, os sucos, né? Os sucos artificiais, de caixinha, refrigerante. Então, assim, redução de açúcares em geral, o adicionado ou dessas bebidas. E às vezes os pacientes têm uma confusão em relação a suco natural, mas isso, se a gente for entrar nessas, vamos ficar aqui falando só sobre isso. E acho bem legal isso que você falou, Dani, que a alimentação, a gente tem como ser 100%? Não tem, a gente nem quer isso. Não tem como, não. Mas a gente seguir aquele prato ali saudável, incluir verduras, incluir salada, consumo de proteína. Então, são orientações bem específicas que o paciente realmente precisaria dessa consulta nutricional e a gente individualizar na consulta para saber se tá bom. A gente falou de perda de peso, a gente falou de comida, a gente precisa falar muito da importância de construir músculo. O outro pilar do tratamento, né, pilar. é a atividade física. Além de auxiliar a perda de peso, a atividade física é extremamente importante porque ela melhora a resistência insulínica. O próprio músculo, gente, capta essa glicose. O músculo é um órgão endócrino, então o Exato. principal hormônio produzido pelo músculo é a irisina, que a gente sabe que tem grande benefício nesse controle metabólico, e então é essencial. Então, é esse pilar, né? Esse pilar, atividade física, uma boa alimentação. E a gente não falou aqui, isso tá pouco na diretriz, Dani, mas e a saúde mental? Essencial, né? Que acho que, sem dúvida, é o pilar mais difícil do controle do diabetes. É o gerenciamento do estresse e da ansiedade. Gerenciar o estresse e a ansiedade, porque se você tá bem, né, você consegue equilibrar esses outros pilares tão importantes, né? Porque a nossa saúde, eu sempre gosto de falar isso, a nossa saúde, ela não é corpo, mente, não é assim separado, né? Nós somos tudo um só. E aí vem o papel do profissional que está ali cuidando de poder encaminhar devidamente para outra equipe multidisciplinar, seja um psicólogo, um profissional da nutrição, um professor de educação física, né? E às vezes a pessoa tá, entendi. E remédio? Que é o último pilar, né? Isso é muito importante a gente falar. O que impacta mais, Dani? O que a gente tem de dados nos estudos? O que impacta mais? Então, tem até alguns estudos comparando a mudança intensiva do estilo de vida e o uso da medicação. Então, é um dos estudos mais antigos da endócrino, que todo residente, quando entra, acho que o estudo número 1 ali, vai estudar diabetes, tá ali o DPP. É aquele estudo que comparou isso, a gente tem isso. E esse estudo mostrou que a mudança intensiva do estilo de vida, ela leva uma progressão menor para o diabetes do que o uso de qualquer medicação. Então, por isso que a receitinha de bolo que a gente pode dar aqui nesse episódio de pré-diabetes... É sobre isso. É sobre isso. E acho que a questão de medicação, como tudo na medicina, deve ser muito individualizada. E ainda não entrou nos guidelines, mas é alguma coisa que se discute. Ainda, se for falar só para a gente citar de medicação, a metformina é uma delas que está nos guidelines. A gente não tem uma evidência ainda grande para poder falar dos análogos de GLP-1, né, as canetinhas que a gente usa para tratamento de obesidade, mas é uma coisa que pode vir a mudar um pouquinho mais lá na frente. Mas eu acho que o recado mais importante a gente deu que realmente as mudanças intensivas do estilo de vida é o que vai evitar essa progressão. E depois que o paciente conseguiu, ele precisa ter o maior desafio, que é manter, né? E aí, por isso que o acompanhamento ele é tão importante. Isso. Acho que falamos bem, né? Muitos Eu dados. acho que é esse o recadinho que a gente tinha para dar. Se vocês assistiram esse episódio, ficou assim realmente com a ideia de que vocês captaram de que realmente o pré-diabetes é muito mais que só um examezinho alterado. E não é uma pré-doença. Não é uma pré-doença. A nossa mensagem foi dada. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre esse assunto, mandem perguntas. A gente que realmente está preparando isso para os pacientes, né? Para os nossos ouvintes ali. Isso, e é isso. Nos vemos no próximo episódio. Ative as notificações, nos siga aí no YouTube, Spotify e coloca ali o sininho para vocês saberem quando virão os próximos conteúdos. É isso, gente. Até mais. Até!